Brincadeira, meu. Agora são 6 horas e 34 minutos. Tá na hora de chamar ele, Tibério, garoto esperto que vai trazer tudo o que acontece no mundo da cultura pop. É ele mesmo, aqui na tela, ó. Com você, Tibério, pode rodar. Olá Bob, olá você da TV Cultura Brasília, eu sou o Tibério e hoje você vai ver uma história bem interessante da Rainha Elizabeth, que ela fez ali uma visita, né, no set de Game of Thrones, uma visita bem interessante, e aconteceu um detalhe muito legal envolvendo inclusive o trono de Game of Thrones. E você vai ver isso e muito mais agora na Cultura Pop. A D23 Expo é uma feira anual da Disney que acontece na sua cidade natal, que fica lá na Califórnia. E nesse ano, o evento aconteceu entre os dias 9 e 11 de setembro. A D23 ela recebe esse nome porque D vem de Disney e 23 vem do ano, né, que a Disney foi lançada, que é justamente em 1923. Inclusive a D23 desse ano, né, ela inicia ali com as comemorações dos 100 anos, que vai acontecer justamente no ano de 2023, tá? Essa empresa maravilhosa que foi criada ali por Walt Disney, uma das maiores empresas de animações do planeta, né? E olha só, entre os anúncios, né, que foram feitos agora na D23 desse ano, nós podemos destacar, por exemplo, a animação Wish, que é uma animação que celebra ali os 100 anos do estúdio, vai contar bastante história e bastante coisa. Tem também a animação do Hélio, que é uma animação focada num garoto de 11 anos e que ele foi transportado entre as galáxias. Tem também uma animação muito bacana, essa aí eu tenho certeza que vai ser muito legal, que é a animação chamada Win or Lose, tá? Ela é focada em um treinador de softball e também, claro, vai ter uma outra que eu tenho, essa aí é a que eu mais estou animado para poder ver, Bob, até porque eu assisti o primeiro e gostei muito dessa animação, que é o Divertidamente 2, que tem tudo para poder ser lançado entre os anos de 2023 e também 2024, tá? Agora falando de live actions, nós tivemos aí o anúncio de A Pequena Sereia, inclusive tem algumas fotos, algumas pessoas criticaram, mas tem algumas fotos também da Pequena Sereia. E tem também, claro, o live action da Branca de Neve, que é e além disso a sequência também do Rei Leão, além de muitas outras informações, outras séries também que foram lançadas. Então a Disney tem muita novidade e muitas, claro, dessas novidades vão ser enviadas ali para o Disney Plus, que é o seu principal canal de informações da Disney, tá certo? Que é onde você pode ver, inclusive, absolutamente tudo. Falando, inclusive, de streaming, Bob, vamos falar rapidinho da Netflix, porque tem um anúncio interessante da Netflix falando sobre a Copa do Mundo de 2002. A Netflix anunciou o lançamento do documentário Brasil 2002, Os Bastidores do Penta. E ele, claro, vai falar sobre a última grande vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo 20 anos depois do pentacampeonato. Inclusive você, como fã do esporte, vai poder ver ali, né, e se divertir e, claro, pode ser que em algum momento você também se emocione com as revelações de jogadores que marcaram ali a história do Brasil no mundo, como muitos deles, inclusive se eu citar os nomes aqui, vocês vão ficar malucos. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, tem o Cafu também, então vai ter muita informação bacana a respeito deles, tá? O documentário, ele faz uma retrospectiva do caminho de superação da seleção, passando desde a derrota em 1998 contra a França, certo? E depois, claro, ele foi indo ali, né? Porque o Brasil, né, Bob, ele teve uma dificuldade para poder passar pela eliminatória de 2002, né? Então ficou meio complicado, mas depois da dramática classificação para a Coreia e o Japão, né, nós tivemos aí, né, a nossa querida e amada vitória da Copa do Mundo. Inclusive, a mídia foi a última vez, né, que a mídia teve acesso 100% à seleção brasileira. Foi justamente na Copa de 2002, depois que veio a Era Dunga, né? A Era Dunga veio justamente para acabar com isso daí. Então, esse documentário, ele vai mostrar muito mais, né? Porque a mídia, quando fez lá
a cobertura da Copa mostrou mais no geral ali, mas nós vamos ver alguns depoimentos interessantes que somente os jogadores agora, 20 anos depois, eles vão poder dar. Então vai ser, eu tenho certeza que é um documentário muito bacana para você que gosta de futebol. Eu gosto muito de futebol, inclusive esse ano. Vamos fazer o seguinte, ó, fazer o cortes do Tibério aqui, tá? Você vai picotar essa parte lá pro quadro do J. Júnior. Não tem o quadro J. Júnior aqui na TVC Cidades que acontece segunda, quarta e sexta? Pois é. Quando a seleção brasileira for campeã, você vai colocar exatamente esse corte aqui. E é o seguinte, seleção brasileira em 2022, ela vai ser campeã no Catar, tá? Vai ganhar de 2-0 na final em cima da França. É isso, esse é meu palpite, vai ter um frangaço do goleiro. Não, frangaço do goleiro da França não. O Jota aqui tá falando que não vai ter como, tá dando risada. Mas a verdade é o seguinte, a verdade é que a seleção brasileira vai ser campeã e isso eu tenho certeza absoluta, mesmo o Jota aqui falando que não. E é o seguinte, Bob, saindo um pouco do futebol, vamos falar agora de animes. Vai ter um filme de um anime que fez muito sucesso, Sword Art Online, um anime muito bacana. Então vai sair um novo filme aí, acompanhe. De animes, eu sou apaixonado por animes e tudo mais, então eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, saindo um pouquinho de animes, vamos entrar um pouco numa curiosidade, falando um pouquinho da Rainha Elizabeth. Sabia que a Rainha Elizabeth visitou vários locais, né, Bob? Existem vários locais que ela já visitou o Brasil, enfim, visitou vários lugares, mas tem um lugar interessante que ela visitou, que é o que foi justamente o set de filmagens do Game of Thrones. Só que aconteceu um negocinho bem interessante, eu vou passar aqui para você. Em 2017, a Rainha Elizabeth ela visitou o set de gravações ali do Game of Thrones, uma das grandes séries da HBO, né, Bob? Eu tenho certeza que você já deve ter assistido. Eu comecei a assistir, mas não cheguei a terminar. Inclusive, Game of Thrones é tão importante, né? Foi uma série tão importante, tão grandiosa, que tem vários spin-offs que acabam saindo justamente dela. Mas a curiosidade que eu quero passar é o seguinte: a Rainha Elizabeth visitou o set de gravação e aí o que ocorreu foi o seguinte: ela foi convidada a se sentar no famoso trono de ferro, né? Aquele trono, o tão famoso trono de ferro de Game of Thrones. Só que ela acabou recusando. E assim, ela não foi, claro, mal educada, nem nada disso. Muito pelo contrário, ela foi muito educada ao recusar. Mas por que ela recusou, Bob? É o seguinte, o que acontece é que existe uma lei não escrita, tá? Lá no Reino Unido. Então, como assim não escrita? Significa que é algo que, digamos, é combinado, né, entre o rei, enfim, entre a rainha ou quem tiver no governo naquele momento. E o que acontece? Essa regra diz o seguinte, que nenhum monarca do Reino Unido deve sentar em um trono estrangeiro. Mesmo que seja um trono fake, ele pode ser um trono para filme, para série, enfim, não interessa o tipo de trono. Os reis, né, e as rainhas da Inglaterra, enfim, eles não podem sentar. Então fica aí a curiosidade, em homenagem, claro, à rainha que nos deixou agora há alguns dias atrás, tá? Então é isso, Bob, eu vou ficando por aqui e olha só, falei hoje da Rainha Elizabeth, mas amanhã, no mundo da tecnologia, eu também vou falar da rainha, porque tem uma curiosidade bem legal. Sabia que a rainha, ela sempre foi aficionada por tecnologia? Pois é. Inclusive, Bob, eu quero aproveitar um momento aqui e fazer uma pergunta para você. A rainha, ela recusou a se sentar no trono, né? E se te convidarem, Bob, você senta? Olha, eu vou responder a sua pergunta. Embora eu não goste de contrariar, eu até seguiria o seu exemplo de sentar, mas como eu não tenho esse talento, então eu deixo mesmo para você, pode sentar à vontade. São 6h44. Este foi Cultura Pop aqui do nosso TVC Cidade, agradecendo a todos vocês pela audiência. Chupa essa, Tibério. Boa tarde para todo mundo. A gente vai fazer uma pausa rapidinho para os nossos comerciais e daqui a pouco tem ele que senta de verdade também, J. Júnior, aqui na tela do nosso TVC Cidade. Não saia daí, já voltamos. O método